As viagens de Lula foi a justificativa do Palácio do Planalto em relação ao gasto recorde de Lula no cartão corporativo. Essa, inclusive, é a manchete hoje principal do jornal Folha de São Paulo, no impresso, né, mostrando que Lula gastou quase 8 milhões de reais com gastos de cartão corporativo e superou Bolsonaro, Temer e Dilma nesses gastos. Quando faz uma divisão, inclusive, por mês, dá mais ou menos 1.100.000 reais por mês. De acordo com o comunicado do Palácio, o valor aconteceu pela intensa agenda internacional do presidente. E disse, o Brasil havia abandonado seu protagonismo internacional e para reverter este quadro, o presidente Lula vem realizando uma intensa agenda de viagens internacionais diretamente e que isso resultou em gastos de 111 bilhões e meio de reais em novos investimentos para o país. Na verdade, essas viagens trouxeram esses recursos para o Brasil, 111 bilhões e meio de reais em novos investimentos. Então, justifica o gasto com cartão corporativo, justamente falando sobre o retorno que essas viagens que Lula faz traz ao Brasil. O governo deixou de publicar por quase 4 meses as faturas do cartão corporativo do presidente Lula, reportagem do jornal Folha de São Paulo, inclusive, dizendo que isso só foi voltar a ser publicado quando foi questionado a divulgação desses valores gastos, que foi interrompida em maio e retomada só na semana passada. A Controladoria Geral da União alegou para a Folha que houve mudanças no envio dos extratos de responsabilidade do Banco do Brasil. E após a regularização, a CGU informou os dados e com isso a Folha revelou que o presidente Lula tem gastado mais com cartão nesse terceiro mandato do que Bolsonaro, Temer e Dilma. É justificado, então, o Josias, essa justificativa do governo que trouxe de volta para o Brasil mais 111 bilhões em investimentos, é uma boa justificativa para ter batido recorde em gastos com cartão corporativo? Não é uma boa justificativa, não, Fabiola. Os gastos do Lula com o cartão corporativo podem ser justificáveis ou não. Para que o contribuinte brasileiro possa chegar às suas conclusões, é necessário que o governo trate esses gastos com transparência. Só a transparência permitirá que se conclua se esses gastos foram ou não justificáveis. Em relação aos gastos do cartão corporativo do Lula, Fabiola, o mínimo que o contribuinte pode exigir é que o governo trate esses gastos com o mesmo rigor que o PT e os seus aliados preconizavam para as despesas realizadas durante o governo Bolsonaro. Quando se descobriu que o Bolsonaro gastava de maneira injustificável dinheiro por meio do cartão corporativo da presidência, o PT gritava, cobrando transparência, os seus aliados também. O próprio Lula, durante a campanha, criticou severamente o Bolsonaro por conta da sua mania de decretar sigilo em relação a tudo que parecesse inconveniente. Então, o mínimo que se pode exigir agora, em relação aos gastos do Lula, é que o PT, o governo do PT, o líder máximo do PT, tratem esses gastos com a transparência que exigiam do adversário. Aí eles renderão homenagens ao contribuinte, e o contribuinte poderá tirar as suas conclusões. Essas viagens todas, Fabiola, do Lula ao exterior, as despesas relacionadas a essas viagens já são contabilizadas, os gastos já são realizados à margem do cartão de crédito. O hotel é reservado antes, as despesas com o transporte do presidente, tudo isso é reservado antes, a comitiva, a hospedagem, a alimentação da comitiva. O cartão corporativo serve para despesas extraordinárias, fora do país e dentro do país. Aquelas despesas que não podem ser licitadas, não são previsíveis e que o presidente precisa realizar, porque não é concebível que um presidente de um país como o Brasil não disponha de um mecanismo que lhe permita realizar esses gastos emergenciais. Agora, atribuir
esse recorde de gastos no cartão corporativo às viagens internacionais do Lula, não me parece um bom caminho, Fabiola. O único caminho aceitável aqui é a publicação de forma transparente desses gastos. Alega-se que o governo não pode fazer isso por questões de segurança. Isto é uma balela, isto é uma mentira. Não precisa dizer onde o presidente gastou, se estão receosos em relação à segurança, basta que se diga, Fabiola, em que o presidente gastou. Então, gastou em alimentação tanto, gastou com o item tal. Especifica, não precisa dizer onde comprou. E dividir por viagem, por exemplo, nessa viagem, né, gastou tanto, em imóveis, tanto, em alimentação. Datas, a modalidade do gasto, com que gastou, aí sim o contribuinte poderá tirar as conclusões. Agora, essa justificativa de que, primeiro que esses investimentos que o Palácio diz, 111 bilhões em investimentos, isso é um vir a ser. São promessas que não se materializaram ainda. Não tem investimento já realizado decorrente das viagens que o Lula fez. E não dá, Fabiola, não dá para transigir com esse tipo de alegação. Transparência, essa é a palavra. O nome do jogo é esse. Muito dinheiro, né? 1 milhão por mês, 1.100.000 por mês.